Hoje nós vamos aprender o que significa entalpia padrão de formação e como calcular o ΔH de uma reação química utilizando esse valor de entalpia. Se liga após a vinheta. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? Lembrando que deixar aquele like e se inscrever no meu canal é muito importante para que o YouTube ele entregue esse vídeo para mais pessoas. Então bora começar a nossa aula. O que significa entalpia padrão de formação? É a entalpia ou o calor envolvido na formação de 1 mol da sua substância química. Só que essa substância será formada a partir de outra substância simples na forma alotrópica mais estável, a 25 graus Celsius e 1 atm. Lembrando que a alotropia é quando você tem diferentes substâncias químicas formadas pelo mesmo elemento. Por exemplo, carbono grafite e carbono diamante. São substâncias completamente diferentes, só que as duas são formadas por carbono. E quem é o alótropo mais estável do carbono? O grafite. Então, ele vai ser o nosso padrão para fazer nossas questões, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, uma reação de formação da água. Eu estou formando 1 mol de água, é o nosso padrão, lembra disso? E eu estou formando água a partir do nosso hidrogênio e do nosso oxigênio gasoso. E eu quero descobrir qual que é a entalpia padrão de formação da água. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa reação e vou fazê-la acontecer dentro de um sistema em que eu possa medir o calor gerado ou o calor consumido. Então, nós teremos aqui nessa reação o ΔH dela, e nós sabemos que para calcular o ΔH, nós utilizamos a entalpia dos produtos menos a entalpia dos nossos reagentes. Bacana. Quem são os nossos produtos? Apenas a água. Então, eu vou pegar a entalpia padrão de formação da substância água e vou subtrair pelas entalpias dos meus reagentes. Só que aqui vem a sacada. Você tem que lembrar uma coisa importante. Quando você tem a sua substância simples na forma alotrópica mais estável, essa substância simples vai ter uma entalpia padrão de formação igual a zero. Vamos anotar isso daqui para você não esquecer. Então, substância simples, lembrando que na forma alotrópica mais estável, tem uma entalpia padrão de formação igual a zero. Então, vamos lá. Quem são os nossos reagentes? Os nossos reagentes são hidrogênio e oxigênio. E eles são substâncias simples. Então, a nossa entalpia vai ser zero e nossa entalpia vai ser zero. Se eu somar a entalpia de todos os reagentes, eu tenho aqui, uma entalpia dos reagentes igual a zero. Muito bem. O que eu faço, então? Eu suponho que todo o ΔH gerado nesse processo, ele vai ser exclusivamente de uma única substância, no caso a da água. Então, o ΔH dessa reação é o equivalente ao ΔH de formação da substância água. O que eu faço com esse valor? Eu pego esse valor e coloco numa tabela. Então, existem tabelas que você vai ter na sua prova, vão ser fornecidas, e nessa tabela você vai ter a entalpia de formação para cada substância, que foi feito dessa forma. A água, por exemplo, ela tem uma entalpia padrão de formação igual a menos 285,8, colocando um valor aproximado aqui, quilojoules por mol. Então, é esse valor que você vai utilizar na sua questão, mas ele vai estar tabelado. Toma um pouco de cuidado porque a entalpia ela pode ser influenciada por alguns fatores externos. Por exemplo, aqui eu estou formando água no estado líquido. Se eu tivesse água no estado gasoso ou água no estado sólido, as entalpias precisam ser diferentes. Mesma coisa de alotropia. O estado alotrópico mais estável é zero, mas se eu tiver o estado alotrópico menos estável, aí ele não pode ser igual a zero. Então existem algumas influências do ΔH que você precisa lembrar. Uma delas, estado físico. Tranquilidade? Agora eu vou utilizar essas entalpias padrões de formação para te ensinar a calcular o ΔH de uma reação completa. Vamos nessa? Então aqui temos uma reação balanceada, como vocês podem bem ver, e eu quero calcular o ΔH dessa reação química. E do lado eu coloquei uma tabela, colocando as substâncias que você tem e as entalpias padrões de formação para cada uma delas. Então vamos calcular? Sabemos que o ΔH ele é calculado pela entalpia dos meus produtos
menos a entalpia dos meus reagentes. Muito bem. Então vamos começar pelos produtos. Para ficar organizado, eu vou abrir aqui, ó, um colchete para vocês. Minha primeira substância do produto é o monóxido de carbono. Ele tem 1 mol aqui na sua substância. E a entalpia padrão de formação dele é menos 108 kJ por mol. Então eu vou fazer o seguinte, ó, 1 mol, no caso de monóxido de carbono, 1 vezes aqui, menos 108 kJ por mol. Bacana. Vamos agora para a próxima substância. Agora eu tenho hidrogênio. Eu tenho 3 mols de hidrogênio. Só que, como você pode bem ver aqui na sua tabela, eu não coloquei a entalpia padrão de formação dessa substância. Por quê? Você tem que saber que o hidrogênio, por ser uma substância simples, ele tem uma entalpia padrão de formação igual a 0. Então aqui vai ser 0. Você não precisa nem colocar. Eu estou colocando porque eu estou dando aula sobre isso, tranquilo? Então vamos lá. Acabaram aqui os meus produtos, vamos agora para os nossos reagentes. Meu primeiro reagente aqui, ó, metano. Eu tenho 1 mol de metano, então vamos colocar aqui, ó, 1 mol. Qual que é a entalpia padrão de formação do metano? Na tabela está aqui, ó, menos 75 kJ por mol. Então vou colocar menos 75. Vamos somar agora a próxima substância. A próxima substância é água. Na sua tabela, a entalpia padrão de formação da água está menos 287. Como só tem 1 mol, eu vou fazer 1 vezes, abre aqui o parênteses, menos 287. Como acabaram os nossos produtos, eu vou fechar o nosso colchete. Percebam que agora a parte da química acabou. Vem a parte da matemática, que é você realizar esse cálculo. Então, ó, se eu realizar esse cálculo, eu vou descobrir que o ΔH dessa reação química tem um valor de mais 254 quilojoules por mol. Então, essa é uma das formas que nós temos de calcular o ΔH de uma reação química, utilizando valores das entalpias de formação. Só que essa não é a única forma. Só que durante a semana eu vou ensinar para vocês, por exemplo, lei de Hess e entalpia de ligação. Tranquilidade? Beijão para todo mundo, abraço e até a próxima.